Você já ouviu falar na erisipela? É uma infecção cutânea causada por bactéria que penetra por pequenos ferimentos na pele ou mucosa e pode acabar atingindo o tecido subcutâneo e o gorduroso. A erisipela, ela pode se manifestar de várias maneiras. Geralmente, o sintoma da erisipela é dor, calor e rubor, chama sinais flogísticos, que a paciente começa a sentir dor, você vê que a perna fica vermelha e começa a ficar quente. Geralmente é isso, começa assim, mesmo ainda sem febre. Pode ter febre associada, mal-estar, dependendo do grau da erisipela. O contágio da erisipela pode acontecer com um pequeno machucado e geralmente atinge membros inferiores, mas Bianca Oliveira conta que também tem paciente com erisipela no braço. A doença é causada por bactérias que vivem em nosso próprio corpo. A maioria das erisipelas, elas são causadas pelas bactérias que moram na nossa pele. Né? Então, nós temos, eu tenho, você tem, ele tem, todo mundo tem as bactérias que moram na pele. Esses pacientes, eles têm um meio propício para que tenham infecções por essas mesmas bactérias. Então, o paciente está caminhando no mato e ele tem aquela perna inchada, aquela varize, aquela insuficiência venosa, insuficiência linfática. Está caminhando, um espinho foi lá e arranhou. Isso já pode fazer um estrago grande nesse tipo de paciente. Porque aquela mesma bactéria que está ali, mas era a bactéria do mato? Não, não era a bactéria do mato. É aquela bactéria mesmo que mora na pele da gente, que cai dentro da feridinha ali daquele arranhão e causa um estrago. Na maioria dos casos, o tratamento pode ser feito em casa com antibióticos, mas também tem certos estágios avançados que só podem ser tratados no hospital. A erisipela ela é tratada com antibiótico terapia. A infecção bacteriana, então você tem que entrar com antibiótico. Qual antibiótico? Depende muito de caso a caso. Os pacientes que são mais jovens, têm um quadro de insuficiência vascular que está controlando e fez um quadro de erisipela leve, você pode fazer um antibiótico oral, paciente em casa. Faz 14 dias, 21 dias, marca um retorno, começa a terapia elástica, começa a acompanhar o doente, orienta e tal. E como a gente estava conversando, existem pacientes mais complicados, por exemplo, aquele paciente que já tem seus 60, 70 anos, que é um hipertenso, é um diabético e também tem a insuficiência vascular, já teve vários casos de erisipela, começa a internar e fazer bactérias cada vez mais agressivas, selecionar bactérias cada vez mais agressivas, você tem que entrar com antibiótico venoso, muitas vezes com oxigenoterapia hiperbárica associada, com curativos para feridas, que são a porta de entrada para esse tipo de caso. A erisipela pode encontrar-se clinicamente diferenciada. Essa que Bianca está mostrando é a mais comum, na qual a pele fica muito avermelhada, mas também há casos em que surgem bolhas volumosas contendo líquido, erisipela bolhosa, e também em que há ulceração superficial, erisipela gangrenosa. Em algumas clínicas particulares, o tratamento de erisipela pode ser feito através da oxigenoterapia hiperbárica. Em casos mais graves, o Sistema Único de Saúde, o SUS, também oferece tratamento para a doença. Prescreva um antibiótico, você vai tomar em casa, volta daqui a um tempo para poder avaliar. Quando ele volta, a gente faz toda uma perspectiva, uma programação de tratamento, inicia o tratamento dele e provavelmente ele nem faz outros quadros. E se fizer, são quadros leves, com um intervalo maior, que você consegue tratar com antibiótico oral. Mas, se chega aquele paciente que está internado no hospital de base, que já está com antibiótico, que não está respondendo, que continua com quadro grave, que a pele desse paciente chegou a um ponto de infecção tal, que necrosou, fez ferida, esse paciente a gente entra na hiperbárica, mesmo pelo SUS.